Olá, queridos alunos da EPE Monsenhor Valdir Lopes de Castro. Aqui quem fala é a professora Jardênia e nós vamos iniciar mais uma aula de Geografia. E a aula de Geografia de hoje vai ser uma aula de correção. Nós vamos corrigir a nossa avaliação parcial em I1 de Geografia. Então, nós tivemos aí na semana passada, vocês realizando a nossa avaliação, fazendo avaliação de todas as áreas, e também de humanas. Então, gente, na correção dessa avaliação, eu pude perceber que nós tivemos muito bons resultados, Eu estou muito satisfeita com os resultados que nós tivemos. Muitos alunos conseguiram aí obter a nota 10, Mas ainda nós tivemos alguns alunos, que não tiveram aí tanto êxito nessa avaliação. Então, hoje nós vamos fazer a correção, da nossa avaliação parcial em I1 e nessa correção nós vamos poder relembrar, tirar dúvidas e consolidar os conhecimentos, adquiridos em torno dos conteúdos abordados, tá bom? Então, tudo que nós tivermos agora de dúvidas, ainda sobre o conteúdo que nós abordamos na N1, nós vamos poder retirar agora, com a nossa correção da nossa avaliação, tá certo, gente? Então, vamos começar. Então, gente, o conteúdo abordado para avaliação, todo mundo tá lembrando que foi formação da economia global. Nesse conteúdo, nós podemos abordar, os eventos históricos geográficos que contribuíram para a formação da economia global. Então, a gente abordou, o colonialismo, as práticas econômicas desse período colonial, abordamos as 3 fases da Revolução Industrial e também abordamos a crise do capitalismo e a recuperação econômica, as táticas utilizadas aí pelos países para recuperar a economia no período no início do século XX. Então, esses foram os conteúdos que nós abordamos. Aqui, como vocês já podem perceber, eu marquei aqui a questão correta em verde, tá bom? Então, eu vou corrigindo com vocês e vocês já podem detectar, na correção, os itens corretos. Aí, vocês marquem aí no caderninho de vocês, apesar que vocês já sabem, do resultado que vocês obtiveram. Mas, a gente vai poder, como eu já disse, relembrar, tirar dúvidas e consolidar esse conteúdo abordado. Então, vamos começar a primeira questão. Então, gente, a primeira questão, ela é uma questão sobre a primeira fase da Revolução Industrial. Então, você vai marcar o item que está, contemplando características da primeira fase da Revolução Industrial. Então, item B, Aqui já está marcado. Claro que é o item B, gente, Esse período ele se caracterizou pela substituição do trabalho artesanal ou manufatura pela maquinofatura. Então, a gente teve a transição, do trabalho artesanal para o trabalho nas máquinas e se distingue pela produção em larga escala e pela especialização do trabalho. Claro que é o item B. Ah, professora, mas eu marquei o item A. Por que não é o item A? Vamos lá. Esse período se caracterizou pelo uso da energia elétrica e da máquina a vapor, revolucionando os meios de transportes. Então, gente, realmente a máquina a vapor revolucionou os meios de transporte e é característica da primeira fase. Mas a energia elétrica só surge na segunda fase da Revolução Industrial. Então, infelizmente, não é esse item. Item C. Esse período se caracterizou pela utilização dos novos métodos produtivos como taylorismo e fordismo, também características da segunda fase da Revolução Industrial. Item D. Esse período se caracterizou pelo aparecimento do capital financeiro. Gente, capital financeiro ele só surge na segunda fase da Revolução Industrial. Então, não seria esse item, Então, a gente vai eliminando. Item E. Esse período se caracterizou por algumas formas de oligopólios, como os trusts, os cartéis e os holds. Então, gente, essas formas de oligopólios também só vão surgir na segunda fase da Revolução Industrial, tá certo? Então, claro que é o item B. Vamos para a segunda questão. Segunda questão da PUC, de vestibular. Então, vamos lá. O novo processo de produção introduzido com a Revolução Industrial no século XVIII caracterizou-se pela
Gente, item B caracterizou-se pela realização da produção em grandes unidades fabris e a intensa divisão do trabalho. Ah, professora, mas eu marquei a A. Não, gente, a A, ela vai dizer o quê? Que se caracterizou pela implantação da indústria doméstica rural e substituição das oficinas. Foi o contrário, né? Nós tivemos a extinção, né? A quase extinção dessa indústria doméstica, né? E sim, né, a implantação das fábricas. Ah, professora, mas eu marquei o C. Então, gente, o C vai caracterizar o quê? Pela mecanização da produção agrícola e, consequentemente, a fixação do homem à terra. O contrário, né? A gente não vai ter mais as atividades agrícolas, agrárias, né? Como base da economia naquele período. E sim, né, a urbana. Ah, professora, mas eu marquei a D. Facilidade na compra de máquinas pelos artesãos que conseguiam financiamento para isso. Então, gente, não existia a facilidade na compra de máquinas para os artesãos, né? Até porque os artesãos, eles não precisam dessas máquinas, né? Eles não vão trabalhar com máquinas, eles vão trabalhar artesanalmente. E o item é preocupação em aumentar a produção, respeitando-se o limite da força física do trabalhador. Infelizmente, não existia, né, o respeito à força física do trabalhador, e sim, né, a exploração dessa força física. Vamos lá para questão 3. Então, gente, vocês já viram, é a resposta correta, né? Então, vamos lá. Terceira questão. Pode-se afirmar que a segunda fase da Revolução Industrial, então estamos falando da segunda fase, gente, afetou demais países do globo, não ficando restrita apenas à Inglaterra. Entre eles, um país se destacou, se ascendendo economicamente, gerando uma grande mudança na política global. Qual é este país? Claro, gente, que é o item E. Então, né, a gente vai ter aí como cenário da segunda fase da Revolução Industrial os Estados Unidos da América. Vamos lá? Então, os outros itens, França, Espanha, Holanda, Inglaterra, né? Não, Inglaterra, primeira fase, Holanda, e Espanha e França, né? Eles vão se industrializar, né? Mas concomitante aí a outros países europeus. Segunda fase, cenário, Estados Unidos da América. Quarta questão de vestibular da UV, né, de 2011. Então, vamos lá. A Revolução Industrial, que influenciou todo o desenvolvimento econômico do mundo contemporâneo, provocou o aparecimento de grande indústria, do grande comércio, do colonialismo, da classe capitalista, de novas doutrinas sociais, das grandes cidades, das rivalidades entre as nações. Originada na Inglaterra em 1760, os ingleses, até a metade do século XIX, foram quase os únicos beneficiados pelo desenvolvimento industrial. A segunda Revolução Industrial começou em 1850 e foi caracterizada. Então, a gente vai ter aí um texto falando sobre a primeira fase e a gente vai ter aqui na perguntinha que é falando sobre a segunda fase da Revolução. Então, gente, o que caracteriza aqui nesses itens a segunda Revolução Industrial? Claro, né? Que é o item C. Pela utilização da eletricidade, o uso do petróleo para a produção de energia e a invenção dos motores a combustão. Então, as grandes invenções, né, que eu trabalhei com vocês em uma das questões que foi, né, passada para vocês. Lembram aí? Onde eu pedi vocês para que citassem, né, apontassem aí as principais invenções de cada fase da Revolução Industrial. Então, dava para vocês terem lembrado nessa questão, mas muitos acertaram essa questão. Ah, professora, mas eu marquei a A. Então, gente, ó, a A, ela vai estar falando o quê? Das estradas de ferro, né? Da construção das estradas de ferro, primeira fase da Revolução. Eu marquei a B, professora. O uso da energia a vapor, também primeira fase, gente. E a D, pela substituição do aço pelo ferro. Então, gente, nós tivemos o contrário, né? Substituição do ferro pelo aço. E o E pela adoção do toyotismo. O toyotismo, sua terceira fase, né, na Revolução Industrial. Então, item C, item correto. Quinta questão. Essa facinho, né? Vocês já estão vendo aqui qual é a resposta correta. Então, vamos lá. Também, né, nós abordamos aí nos nossos vídeos, principalmente no vídeo de revisão. Doutrina surgida no século XVIII e seu principal representante é o escocês Adam Smith.
essa doutrina socioeconômica é característica da segunda revolução industrial, sendo essa o liberalismo, né, gente? Então, o liberalismo, né, é a doutrina econômica, né, característica da segunda fase da revolução industrial. Mercantilismo, período colonial, keynesianismo, a gente vai estar falando, né, isso justamente da questão estatal, né, da intervenção estatal, né, e quem criou, claro, que não foi o Adam Smith, sim, John Keynes, né, Fordismo e Toyotismo, métodos produtivos. Então, item B. Sexta questão. O capitalismo financeiro é um sistema econômico subtipo do capitalismo, que surgiu no começo do século XX e apresenta como característica principal, então, gente, quais são as principais características do capitalismo financeiro? Claro, item B, a subordinação dos meios de produção para a acumulação de dinheiro e a obtenção de lucros através do mercado financeiro. Ações, produtos, títulos, derivativos do mercado de câmbio, né? Também aí relacionados com a bolsa de valores. Então, lembrando aí, né, claro, do surgimento de quem, hein? Dos oligopólios, né? Dos monopólios. Lembram aí? Muito bem. Ah, professora, mas eu marquei o item A. Gente, o item A ele vai falar justamente de quê? Do colonialismo, né? Impulso comercial através das conquistas de territórios da África e da América, principalmente Portugal e Espanha. Grandes navegações, né? Período colonial. Professora, mas eu marquei o C. Concentração de renda nas mãos da burguesia industrial. Grandes donos de indústria. Não é não, professora, indústria. Gente, a gente está falando de quê, hein? Oligopólio, surgimento dos monopólios, né? Dos bancos, né? Então, vamos lá para o item D. Evolução dos meios de produção com a invenção do uso da máquina a vapor. Então, gente, ó, máquina a vapor, primeira fase da Revolução Industrial, lá no início, na Inglaterra. Alta desigualdade social, pois os lucros ficavam quase integralmente com os donos de indústrias, que pagavam salários muito baixos para os operários. Então, gente, ó, é característica do capital financeiro ficar, quando se fala dos lucros ficarem nas mãos dos donos das indústrias, não, né? A gente vai estar falando de quem, hein? Novamente, falando do mercado financeiro, dos bancos, né? Das grandes empresas globais que vão surgir, tá bom? Então, vamos lá. Sétima questão de vestibular. Fala da globalização. Então, são características da globalização. Quais são, gente? Vocês já estão vendo qual é a resposta, né? A resposta correta é o item E. Característica da globalização: a formação de blocos econômicos, a integração dos mercados e o avanço do capital financeiro. Claro, gente, ó, quando a gente fala de globalização, a gente está falando o quê? De integração. Integração em todos os âmbitos: econômico, cultural, social, político. Então, tá na cara, né? Que seria o item E, formação dos blocos econômicos. Podemos aqui citar, deixa eu ver, a União Europeia, né? O NAFTA, o Mercosul e assim por diante, né? A integração dos mercados, com certeza, e o avanço do capital financeiro. Ah, professora, mas e os outros itens? Vamos lá. Característica da globalização: a adoção do toyotismo como modelo para a reorganização da produção, a restrição dos mercados. O toyotismo ele pode ser uma característica do período de globalização, porque os dois surgem aí com a terceira revolução industrial, mas não essa questão da restrição dos mercados e a valorização tecnológica. Aliás, valorização tecnológica sim, mas essa questão aqui da restrição dos mercados que fazem com que o item A ele não seja o item correto. Por isso que vocês têm que estar atentos, né, a esses, digamos assim, essas palavras-chave, tá bom? Item B, que são os chamados destratores, né? O item B, o estabelecimento das redes comerciais com a valorização do capital mercantil e o aumento do controle estatal na economia. Gente, ó, globalização, né? Não vai estar priorizando o controle estatal na economia, né? A gente vai estar falando aqui de neoliberalismo, né? Lembram aí, neoliberalismo, que vai ser justamente, né, a doutrina econômica adotada na terceira fase da Revolução Industrial.
Então, não seria. Item C, a adoção das políticas neoliberais, ok. E a desregulamentação da economia e a diminuição dos índices de robotização. Diminuir os índices de robotização na indústria de jeito nenhum, um aumento, né? Então, a globalização ela vai trazer o aumento, tá certo? Da robotização na indústria. Item D, a dinamização tecnológica com a garantia da ampliação de políticas sociais e direitos trabalhistas. Então, gente, ó, a dinamização da tecnologia, sim, mas essa questão da garantia de ampliação de políticas sociais e direitos trabalhistas, né? A gente tem que lembrar aí, lembram da questão da terceirização, né? Então, a gente vai ter justamente a diminuição, né? Então, vamos para a oitava questão? Oitava questão, muito fácil essa questão aqui, gente, a maioria acertou, graças a Deus, tá? Aqui a gente tá falando ainda da terceira revolução industrial, deixa eu ler aqui. A emergência da terceira revolução industrial, ou revolução técnico-científica e informacional, proporcionou uma sequência de avanços no campo do trabalho industrial, o que se refere às modalidades de produção fabril. Aquela que melhor se configurou e garantiu a sua manutenção na esfera produtiva foi. Então, gente, qual é o método produtivo característico da terceira fase da Revolução Industrial? Claro, item E, toyotismo, né? Então, na terceira fase da Revolução Industrial, a gente vai ter como, né, método produtivo adotado nesse período, o que, hein? O toyotismo, certo, menino? Vamos lembrar aí da questão do just in time, né? Que a gente vai lembrar aí que, né, permite, né? O que permite eliminar despesas com estoque, né? Estoque zero. E as fábricas, elas vão produzir somente a quantidade necessária para atender a demanda. Lembram aí? Então, o método produtivo característico da terceira fase da Revolução Industrial é o toyotismo. Ah, professora, e esse marcartismo? A gente nem falou, né? Marcartismo é um movimento anticomunista que surge nos Estados Unidos, né? Fordismo, método produtivo característica da segunda fase. Taylorismo também nessa teoria de produção. E o volvismo, né? É também uma teoria de produção das fábricas da Volvo, mas a gente nem citou nas nossas aulas. Então, toyotismo. Vamos para a nona. Então, gente, muito fácil essa nona, a gente falou em várias aulas, né? A gente falou sobre os oligopólios, lembra aí? Vamos lembrar, né? Das práticas, né? As formas de oligopólios. Então, vamos lá. Nona questão de vestibular. A associação que se dá entre empresas que eram concorrentes e que se tornam sócias passam a controlar grande parte do mercado consumidor, promovendo diminuição da concorrência, é conhecida como, claro, item A, trust. Lembra aí a fusão de empresas, né? Essas empresas se fundem com o objetivo de quê, hein? De controlar o mercado e eliminar a concorrência. Ah, professora, mas eu pensei que era um cartel. Gente, o que é o cartel? Não é um acordo firmado entre as empresas para dominar a oferta de um produto? Lembrando que o cartel, até falei para vocês, é o quê, hein? Ilegal. Não, professora, mas eu coloquei hold. Gente, o hold, vamos lembrar o que é o hold. É uma empresa que detém o controle de um grupo de outras empresas. Então, o hold, ele tem uma, digamos assim, uma função administrativa e não de fusão, tá bom? Interdependência não seria, né? E conglomerados muito menos. Então, item A, trust, fusão de empresas. Décima questão eu coloquei para vocês aqui uma chargezinha, né? De Carlos Ruas, um sábado qualquer, né? Disponível aí num site um sábado qualquer. Então, é uma tirinha, né? Então, gente, ó, alternativa que indica a característica da globalização representada pela tirinha. Gente, ó, quando a gente olha para essa tirinha, a gente já vê o quê? Várias empresas globais, né? Olha aí, ó, McDonald's, né? Que dá para ver aí, que vocês podem observar. E a gente lendo aqui, né? Olha aqui, ó. Ai, meu Deus, o que é isso? A globalização crescendo absurdamente. Faça eles pararem. Aí a gente tem aqui Coca-Cola, né? E tem um monte de outras empresas, Intel e tal.
né? Aí a gente tem um menininho falando, impossível, né? Impossível as empresas globais pararem, né? Elas estão né? Sendo implantadas em vários países do mundo, né? Então, vamos lá. Então, gente, qual é a tirinha? A tirinha ela vai falar sobre o que, essa característica da globalização. Qual o item aqui que fala da característica da globalização? Item A, mercantilização da economia. É isso, gente? Formação de acordos econômicos, cartelização. Claro que é a expansão das empresas globais. Ah, professor, eu coloquei censura aos meios publicitários. Tá censurando o que? Aqui a gente não tem nenhum símbolo de censura, né? Ao contrário, a gente tá falando o quê? De expansão, né? De expansão dessas empresas. Então, muito fácil esse item 10. Então, gente, ó, correção concluída com sucesso, tá bom? Eu finalizo aqui nossa aula, tá certo? Então, ó, assistam vídeos de correção. A gente não vai ainda pro capítulo novo essa semana. A gente ainda permanece nos capítulos, né? Que abordamos a formação da economia global. E a gente tem uma atividadezinha lá no Classroom. Façam. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato. Estou aqui, ó, esperando, felizíssima, né, com os resultados da nossa avaliação em N1. E eu finalizo com essa frase aqui. Os desafios foram feitos para serem superados, pois é nas grandes batalhas que nos fortalecemos para as grandes vitórias. Portanto, estudar vale a pena. Um beijão e até a próxima aula.